No alto de uma montanha imponente no Rio de Janeiro, esculpida pelo tempo e envolta em névoa, repousa uma das formações rochosas mais intrigantes do Brasil, a Pedra da Gávea. A maioria das pessoas a enxerga apenas como uma atração turística ou como um desafio para trilheiros corajosos. Mas poucos sabem que, segundo pesquisadores independentes, essa pedra pode conter inscrições deixadas por uma civilização milenar, os fenícios. Se essa teoria estiver certa, ela não só derrubaria a versão oficial de quando o continente americano foi descoberto, como também abriria espaço para uma nova narrativa da história do mundo, uma onde o Brasil já era conhecido por povos da antiguidade e talvez até tenha feito parte de rotas comerciais muito antes de 1500. Prepare-se para mergulhar em um mistério que envolve arqueologia proibida, símbolos esquecidos, manipulação histórica e uma conspiração de silêncio institucional. O que há realmente entalhado na rocha da Pedra da Gávea? E por que tanto esforço para descredibilizar quem tenta investigar? Mas antes, se você gosta de explorar os mistérios da história, civilizações antigas e segredos escondidos à vista de todos, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui você vai descobrir aquilo que ninguém mais tem coragem de contar. Agora respire fundo. O que está gravado na rocha pode reescrever o que sabemos sobre o passado. A Pedra da Gávea não é uma montanha qualquer. Ela se ergue a 842 metros acima do nível do mar, em um dos pontos mais emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas sua grandiosidade, e sim o fato de que, quando vista de certos ângulos, a rocha parece exibir o rosto de um gigante esculpido, com nariz, olhos, boca e uma estranha fenda que lembra uma coroa ou elmo. Durante décadas, estudiosos e curiosos apontaram essa formação como um possível vestígio escultórico deixado por uma civilização antiga. Embora geólogos digam que é apenas erosão natural, muitos especialistas independentes acreditam que não há coincidência em tamanha simetria e posicionamento anatômico. Afinal, quantas montanhas você conhece com um rosto claramente delineado, voltado para o oceano? Mas o rosto é apenas o começo. O que realmente levantou suspeitas foi o suposto conjunto de inscrições esculpidas na face da rocha, na parte que dá para o mar. Em um paredão quase inacessível, há formas que se assemelham a caracteres alfabéticos. E em 1839, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen sugeriu que essas marcas seriam inscrições fenícias. A partir daí, o debate explodiu. Os fenícios, navegadores lendários da antiguidade, dominaram o comércio marítimo entre 1500 e 500 a.C. Se eles realmente chegaram à América do Sul, isso significaria que o continente foi visitado 2 milênios antes de Colombo. Mas por que a possibilidade foi imediatamente tratada com escárnio pela Academia Oficial? A resposta pode estar no que essas marcas ameaçam. Porque se o Brasil foi conhecido por civilizações antigas, então o descobrimento é um mito. E a história que nos contaram talvez seja apenas a versão mais conveniente para os vencedores. Em 1839, o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, considerado o pai da historiografia brasileira, publicou algo que deixaria a comunidade acadêmica desconfortável até os dias de hoje. Em uma expedição à Pedra da Gávea, ele observou um conjunto de marcas gravadas na face da rocha, em uma região extremamente difícil de alcançar. Para ele, aquelas inscrições não eram naturais e pareciam formar palavras em uma língua antiga. Ao estudar os símbolos, Varnhagen concluiu: tratava-se de escrita fenícia. Segundo sua interpretação, os caracteres diziam Tairo, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbal, ou seja, uma espécie de homenagem ou identificação do rei Badesir.
que teria sido filho do famoso Jetbaal, ambos nomes reais da linhagem fenícia. Se isso fosse verdade, a inscrição serviria como uma evidência clara de que navegadores fenícios chegaram ao Brasil mais de 2.500 anos atrás. Mas ao invés de ser investigado com seriedade, o achado de Varnhagen foi imediatamente desacreditado. Acadêmicos alegaram que as marcas eram apenas fissuras naturais. A possibilidade de uma inscrição antiga foi taxada de pseudociência, sem qualquer análise profunda do local ou dos símbolos. Por que tamanha resistência? O que havia de tão perigoso em aceitar a hipótese? Outros estudiosos, como Bernardo Azevedo da Silva Ramos e Ludwig Schwenhagen, tentaram retomar o estudo décadas depois. Chegaram a publicar livros com supostas traduções de outras inscrições espalhadas pelo território brasileiro, não apenas na Pedra da Gávea. Para eles, havia indícios de uma presença semita antiga no Brasil, ignorada pela arqueologia oficial. A rejeição dessas teorias não veio apenas da falta de provas, mas do medo de suas implicações. Admitir a presença de fenícios no Brasil significaria que a história da navegação antiga está incompleta e que há muito mais rotas e contatos intercontinentais pré-colombianos do que se imaginava. E para as potências colonizadoras, isso seria o mesmo que invalidar a descoberta do Novo Mundo. A Pedra da Gávea impressiona não só por seu tamanho colossal e sua forma enigmática, mas também por sua posição estratégica e simbólica. Com sua face voltada diretamente para o Oceano Atlântico, muitos estudiosos independentes passaram a questionar se ela poderia ter servido como um marco de navegação sagrado ou até um altar ritualístico construído por povos do passado. Na antiguidade, era comum que civilizações esculpissem rostos de deuses, reis ou entidades guardiãs em grandes pedras, montanhas ou paredões, especialmente próximos ao mar. Esse tipo de construção, encontrada no Líbano, na Síria e até na Turquia, não servia apenas como homenagem, mas como ponto de alinhamento astronômico e símbolo de domínio territorial. A Pedra da Gávea, com seu rosto voltado para o horizonte, parece cumprir exatamente essa função. Pesquisadores independentes afirmam que a montanha também possui alinhamentos solares específicos. Em certos dias do ano, o Sol nasce ou se põe em posições exatas em relação à fenda da coroa da pedra, criando um efeito visual impactante. Isso seria coincidência? Ou foi calculado para representar um ciclo ritual, como os solstícios e equinócios celebrados por tantas culturas antigas? Além disso, relatos de trilheiros e exploradores ao longo das décadas mencionam marcas semelhantes a degraus, plataformas niveladas e reentrâncias quadradas próximas ao topo, como se em algum momento da história a pedra tivesse sido escavada ou moldada com uma função específica. Essas estruturas, no entanto, jamais foram objeto de estudo arqueológico oficial detalhado. Se a Pedra da Gávea era um altar, uma tumba ou um observatório antigo, isso permanece um mistério. Mas o que parece cada vez mais evidente é que ela não é apenas uma formação geológica curiosa. Ela guarda uma presença, uma energia, um passado sussurrado pelas pedras, e talvez por isso mesmo tenha sido envolta em silêncio por tantos séculos. Ao longo das décadas, surgiram diversos relatos sobre supostas passagens secretas e câmaras ocultas dentro da Pedra da Gávea. Alguns dizem que antigos pescadores contavam histórias sobre sons estranhos que vinham da montanha. Outros relatam que durante trilhas encontraram fendas profundas cobertas por vegetação e pedras deslocadas, como se algo tivesse sido lacrado propositalmente. Mas uma das teorias mais ousadas sugere que a Pedra da Gávea seria na verdade uma tumba gigante, uma cripta monumental, esculpida para abrigar os restos mortais de um nobre fenício. E aí entra um nome que aparece em versões adaptadas da inscrição traduzida: Badesir,
também identificado por alguns com o nome Barzilai, figura mencionada na Bíblia como um homem de prestígio, vinculado a famílias reais do Levante. De acordo com estudiosos alternativos, como Bernardo Azevedo da Silva Ramos, a tradução correta da inscrição seria Tiro, Fenícia. Aqui jaz Badesir, primogênito de Jetbaal. Jetbaal, ou Itobaal, também é uma figura histórica e bíblica, sendo o pai da rainha Jezabel e rei da Fenícia no século IX a.C. Se for verdade que Badesir esteve no Brasil e que seu túmulo está sob a Pedra da Gávea, então essa montanha não é apenas um marco geográfico, é um monumento funerário de proporções épicas. Segundo a teoria, a tumba foi selada e as inscrições deixadas como marca eterna de quem ali repousava. E aqui entra o ponto mais curioso: a semelhança entre os nomes Brasil, Barzilai e Badesir já serviu de combustível para teóricos da conspiração sugerirem que o próprio nome do país teria origem fenícia. Apesar de essa hipótese não ter apoio oficial, é inegável que há ressonância sonora, e isso basta para alimentar a dúvida. Mesmo assim, nenhum estudo geológico foi feito com radar de penetração profunda para verificar se existem câmaras internas na pedra. Não há permissão governamental nem interesse da academia. E quando se trata de um possível rei fenício enterrado no Brasil, o silêncio se torna ensurdecedor. Apesar das inúmeras teorias, relatos históricos, traduções e indícios arqueológicos, a Pedra da Gávea jamais recebeu uma investigação oficial de verdade. Nenhum estudo de radar de penetração no solo, nenhuma escavação sistemática, nenhuma análise detalhada das inscrições sob critérios científicos abertos. O máximo que se tem são declarações curtas de geólogos dizendo que é tudo natural, sem apresentar laudos técnicos públicos. A pergunta que ecoa entre os teóricos é simples: por quê? Por que um dos pontos mais emblemáticos do país, cercado de mistério e com tanta relevância histórica potencial, nunca foi examinado a fundo? A resposta pode estar no incômodo que o local representa. Afinal, a simples possibilidade de que navegadores fenícios chegaram ao Brasil 2.500 anos antes de Cabral reescreveria não só a história brasileira, mas a história global. Há quem diga que o problema não é a pedra, mas o que ela representa. Aceitar a existência de um contato transoceânico tão antigo implicaria que o velho mundo conhecia as Américas muito antes do que a história oficial admite. E, nesse caso, o descobrimento não teria sido um ato de bravura, mas de mentira e ocultamento. Curiosamente, sempre que arqueólogos independentes, pesquisadores ou mesmo exploradores tentam abrir debates públicos sobre a Pedra da Gávea, são rotulados de pseudocientistas, sensacionalistas ou simplesmente ignorados. Isso cria um bloqueio cultural. O tema vira tabu acadêmico, mas essa reação é típica de narrativas que tentam manter o controle sobre a versão oficial da realidade. Inclusive, há boatos antigos de que expedições militares chegaram a ser realizadas no local de forma discreta entre as décadas de 1950 e 1970, sem qualquer divulgação de resultado. Nunca foram confirmadas, mas o fato de o exército ter interesse em um suposto monte de pedra diz muito mais do que parece. Talvez o maior mistério da Pedra da Gávea não esteja em suas inscrições ou em sua forma, mas no medo que ela desperta em quem detém o poder de investigar. Porque se cavarem fundo demais, podem encontrar algo que não pode ser desenterrado. A Pedra da Gávea não está isolada no imaginário dos pesquisadores alternativos. Ela é constantemente ligada a uma teia de símbolos, mitos e estruturas similares espalhadas pelo mundo, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça antigo que une os continentes.
uma espécie de eco arquitetônico e simbólico deixado por uma rede de civilizações que compartilhavam uma mesma origem ou missão. O próprio formato da pedra, com a aparência de um rosto esculpido olhando para o oceano, cercado por inscrições e formações naturais que lembram plataformas ou degraus, é semelhante a padrões encontrados em locais como a Ilha de Páscoa, Malta, Líbano e até em algumas estruturas no Peru. Em todos esses lugares, há o mesmo padrão: rostos gigantes, marcas estranhas, acesso difícil, aura sagrada e um silêncio institucional desconfortável. Membros de sociedades esotéricas, como os Rosacruzes, os Templários modernos e até rituais ligados à maçonaria, já se referiram à Pedra da Gávea como um ponto de poder, uma antena ancestral de conexão entre mundos. Algumas dessas ordens consideram o local um dos 7 pilares energéticos da Terra, junto a outros pontos como as pirâmides do Egito e Machu Picchu. Para eles, não é apenas uma montanha, mas um marcador de uma antiga rede de sabedoria espiritual. Existem também mapas antigos, hoje de difícil acesso, que sugerem que havia rotas de navegação partindo da Fenícia para o Ocidente desconhecido e que marcavam símbolos semelhantes ao perfil da pedra. E se essa montanha servia como farol para navegadores antigos? E se ela foi usada para indicar um local de pouso, abastecimento ou mesmo contato espiritual? Alguns teóricos mais ousados chegam a conectar a Pedra da Gávea à própria lenda de Atlântida. Segundo essa linha de pensamento, ela seria um dos últimos vestígios de um conhecimento atlante sobrevivente, oculto nas Américas antes do dilúvio. Um legado escondido à vista de todos, guardado por camadas de pedra, tempo e medo. A Pedra da Gávea continua lá, imponente, silenciosa, olhando para o oceano como se estivesse esperando o retorno de alguém, ou o despertar de uma verdade esquecida. Ela não fala, mas sussurra àqueles que ousam olhar além da superfície. Suas fendas, marcas e formas guardam mais do que geologia, guardam memórias, guardam segredos. Ao longo dos séculos, ela foi temida, ignorada, descredibilizada, mas mesmo assim segue atraindo buscadores, aventureiros, estudiosos, místicos e curiosos, cada um tentando decifrar à sua maneira o que foi enterrado ali, ou quem foi enterrado ali. E talvez a resposta esteja em aceitar que há mais na nossa história do que as narrativas confortáveis dos livros escolares. A teoria fenícia pode ser só a ponta do iceberg. Talvez a inscrição não seja de Badesir, talvez a tumba não exista, talvez. Mas a ausência de investigação, o escárnio institucional e a censura velada dizem mais do que qualquer relatório. Alguém não quer que a verdade venha à tona. E onde há esse tipo de silêncio, costuma haver algo grande demais para ser revelado. E se a Pedra da Gávea for de fato um vestígio de uma presença semita ou atlante no Brasil? E se o nome Brasil tiver raízes mais antigas do que se imagina? E se a nossa terra for guardiã de um dos maiores segredos da humanidade? Essas perguntas ainda ecoam entre as pedras e talvez nunca sejam respondidas pelos canais oficiais. Mas quem observa, sente, sabe, intui que há algo mais ali, algo antigo, algo que pulsa, algo que foi deixado para ser encontrado por quem não tem medo de enxergar. A Pedra da Gávea não é só uma rocha, ela é um testamento, um símbolo daquilo que foi deixado para trás, mas que nunca foi realmente perdido. Um lembrete de que a verdade sempre encontra uma forma de resistir, mesmo que sob toneladas de pedra e séculos de silêncio. Seja um marco fenício, uma tumba real, um observatório astronômico ou uma herança atlante, ela continua lá, desafiando todos os que passam por ela a fazer a pergunta proibida: e se tudo o que nos ensinaram estiver incompleto?
Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também sente que há algo errado com a história oficial. Juntos, vamos continuar desenterrando aquilo que foi enterrado, não com pá e picareta, mas com coragem e consciência.